O Triângulo das Bermudas, que foi mais um outro enigma das gerações anteriores, é um antigo ponto vulcânico. Existem pináculos por baixo, como pequenos picos. Isso continua acontecendo ao redor da costa italiana também. Então, o Triângulo das Bermudas, que foi mais um outro enigma das gerações anteriores, não de agora. Nos dias de hoje, nenhum navio vai e colide no Triângulo das Bermudas. É um lugar difícil para navegar. Existia um documentário no canal de notícias mostrando como era difícil navegar no Bósforo. O curso de água entre as duas partes de Istambul, na Turquia, é chamado de Bósforo. Portanto, é um lugar difícil para navegar. Atualmente, existem 8 estações de radar que ajudam os navios a cruzarem. Antigamente, muitos navios costumavam colidir com uma coisa ou outra. Agora, existem 8 estações de radar guiando a travessia, pois ela é um pouco complicada. É como se houvesse algumas curvas na estrada, onde dia sim, dia não houvesse um acidente. As pessoas imediatamente dirão: existe algum fantasma esperando aqui, causando acidentes, reunindo ainda mais fantasmas? Na estrada entre Bangalore e Mysore existia Kingeri. Todos os meses, pelo menos de 3 a 5 pessoas morreriam nessa curva. É apenas uma rua que se aproxima assim, existia uma subida, uma curva fechada e um trilho de ferrovia embaixo. Uma curva fechada assim, e ela segue dessa forma. As pessoas vêm e diariamente elas colidem com essa vala. Placas, perigo, local de acidente. Ao ler aquilo, eles acham que deveriam causar um acidente. Não sei quantas centenas e centenas de pessoas morreram nessa curva. Era famosa. Eu tinha um recorde de fazer Mysore a Bangalore em 1 hora e 34 minutos na minha moto. As estradas não eram como são hoje. Um dia eu vinha a todo vapor e tentei fazer a curva e eu quase fui para a vala. Então eu parei, voltei e olhei. O mais simples. Não é algo que você tenha que ver, mas essa maldita estrada é tão traiçoeira. Ela parece ser uma subida íngreme, por isso você acelera muito mais do que deveria. E quando uma estrada vira desse jeito, as estradas devem ser engenhadas dessa maneira, mas ela está ligeiramente engenhada dessa maneira. É simplesmente tão traiçoeira, digo, estas são coisas que você normalmente sabe, não é nenhuma ciência espacial. Mas essa estrada em particular, por causa da maneira que ela é, as árvores atrás, os trilhos do trem, a maneira que ela desce e a maneira que este lado é, tudo isso junto cria uma certa coisa visual. Eu quase parti naquele dia. Então, eu passei meia hora andando por aquela estrada, subindo e descendo, querendo saber por que diabos eu perdi o controle. E eu descobri que estas eram as coisas que aconteciam. Hoje, eles fizeram uma autoestrada e removeram aquela curva e a endireitaram. Ninguém morre em Kingeri, os fantasmas se foram. Então, da mesma forma, o Triângulo das Bermudas é apenas um lugar difícil de navegar, porque é um antigo ponto vulcânico. Existem pináculos por baixo, como pequenos picos no fundo do mar. E é preciso conhecer para navegar. Isso continua acontecendo ao redor da costa italiana também, porque alguns lugares não são os mais fáceis de navegar e negociar. Requer uma certa competência. E hoje, estas coisas reduziram drasticamente. Ninguém vai e desaparece no Triângulo das Bermudas, porque todo navio tem dispositivos e mais dispositivos que mostram tudo. Existem radares por sonar, existem radares e radioaltímetros e tudo mais que lhe mostra 1 milhão de coisas. Portanto, as pessoas já não colidem mais. Quando os capitães dos navios conduziam os navios para estes tipos de situação apenas com suas próprias capacidades visuais e sensoriais, existiam muitas chances disso acontecer.
Então, as pessoas estão sempre procurando por intrigas. Isso não é uma coisa ruim, porque estas são todas aspirações, como dizer, aspirantes a estudantes de misticismo. Porque eles não acharam um motivo, eles inventaram algo. Ao invés de descobrir algo, eles inventaram algo. Você não inventa nada. O importante é que você descubra algo. Descobrir quer dizer que se trata da verdade. Invenção quer dizer que você inventou aquilo. Não invente nada. É importante abrir as portas na existência. Não imaginar coisas. Swamiji, você pode explicar o que é a vida? Como podemos evitar a raiva? Desculpe-me, o quê? Explicar o que é a vida. O que é a vida? Isso. E qual é a segunda parte? Como podemos evitar a raiva? Como evitar a raiva? Veja, se você está dirigindo nas ruas de Coimbatore, se você está dirigindo numa rua de Coimbatore, você tem que evitar os canteiros que são colocados em lugares estranhos. Você tem que evitar os motoristas ruins. Você tem que evitar os bêbados atravessando a rua, crianças atravessando a rua, todo tipo de coisa. Mas quando você dirige numa rua de Coimbatore, você tem que evitar a lua? Eu lhe pergunto, você tem que evitar a lua? Não. Porque a lua não está na rua, não é? Então, da mesma forma, neste momento você está com raiva? Não? Então por que você deveria evitá-la? Não há necessidade de evitá-la. É só que você acha que a raiva é uma entidade. A raiva não é uma entidade. Você fica com raiva. Você fica com raiva. A raiva não está sentada em algum lugar e você vai e se esbarra nela. Não existe tal coisa. Você fica com raiva. Quando você fica com raiva, isso é agradável ou desagradável para você? Desagradável para você. Desagradável para os outros, com certeza. Desagradável para você também. Hoje em dia, as pesquisas médicas provam que, quando você está com raiva, você está, na verdade, envenenando o seu sistema. Você sabia? Nós sempre soubemos disso, mas hoje em dia, testes químicos claramente lhe mostram que você está, na verdade, envenenando o seu sistema, produzindo veneno dentro do seu sistema, por estar com raiva. Então, por que você iria querer envenenar a si mesmo? Não é um ato consciente? Você está envenenando a si mesmo, está causando desagradabilidade a si mesmo, apenas porque sua mente não está recebendo instruções suas. Não é? Ela não está recebendo instruções suas. Se ela estivesse recebendo instruções suas, você teria dito bem-aventurança, não é? Você não diria raiva. Mas agora, quando você quer estar em paz, ela está ficando com raiva, porque ela não recebe instruções suas. Então, se a sua mente não está recebendo instruções suas, você tem que prestar um pouco mais de atenção a isso. Por que ela não está recebendo instruções suas? Se você entender isso, você não tem que evitar a raiva, porque a raiva não está lá sentada se aproximando de você. Você se torna raivoso. Você se torna infeliz. Você se torna miserável. Essas coisas estão acontecendo com você, essencialmente, porque você não tem feito nada para assumir o controle das suas faculdades. Está acontecendo acidentalmente, apenas por acaso. Se as situações externas estão bem, você também está bem. Se as situações externas estão ruins, você também está ruim. Não é assim que a vida humana deveria ser. A vida humana deveria ser assim. Se eu estou bem, tudo à minha volta fica bem. Esta deveria ser a realidade, não é? Neste momento, se as coisas à minha volta estão da maneira que for, eu me tornarei dessa maneira. Não, não. A consciência humana deveria criar as situações. Neste momento, as situações estão criando a consciência humana. Essa não é a maneira correta de moldar a vida humana. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de 1 hora ou 2.
Existem duas dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas. Mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Have you woken up? Ou você já acordou? Isso acontece com os sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... End of the dream. Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem 4 tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Devi é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. It is true. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só. Se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa... Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não, Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso, pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim.
Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de 1 hora ou 2. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho. Em um nível é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas 3 coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas... E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas 3 coisas. Se você prestar atenção, você verá, terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá. Todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio. E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la. Se você perder a conexão com a atmosfera ao seu redor, você morrerá, não é? Sem você saber, sua vida passa a ser você versus o universo. Seu único problema é que sua estrutura mental se tornou uma bagunça. Você pode facilmente reorganizá-la.
Sadhguru, no desamparo, muitos jovens começam a pensar em dar o passo extremo de acabar com a própria vida. Neste tópico, muitas perguntas foram feitas. Uma delas é: muitos de meus amigos mais próximos são suicidas. O que eu poderia fazer para ajudá-los a se livrar desse pensamento? E eles não querem fazer yoga. Isso vai longe. Então, vamos responder pelo fim. Primeiro de tudo, o que é yoga? Bem, agora, infelizmente, mesmo neste país, onde tudo começou, a ideia das pessoas sobre o yoga é, na verdade, um rebote vindo da costa americana. Eles pensam que yoga significa se contorcer em várias posturas, posturas impossíveis, que você deve parecer sobras de macarrão. Não, eu quero que você entenda o que yoga significa. Yoga significa união. União significa... Veja, neste exato momento, você está aqui, você está respirando? Seu amigo também está respirando, você acha? Ok. Claro, você está comendo, está bebendo água. Existem muitos outros níveis de transações, mas pelo menos essas coisas bem físicas, você entende? Sem essa transação, você não pode existir, não é? Olá? Então, de certa forma, o que isto está lhe dizendo é que você é apenas uma pequena criatura, apenas um pequeno pop-up. Você tem pop-ups na tela do seu telefone, que faz pop-up e pop-out. Neste planeta, você é apenas um pop-up e você vai pop-out. Sim. Então, você acha que é uma existência individual por si só? Não. Se você perder a conexão com a atmosfera ao seu redor, você morrerá, não é? Se você não comer ou beber, você morrerá? Não apenas isso. Cada célula, cada partícula subatômica neste corpo está em transação. Se a transação não acontecer, você não pode existir por um momento, mas psicologicamente, você se coloca em tamanho casulo que você acha que é uma existência individual inteiramente por si só. Yoga significa que você conscientemente desfaz os limites de sua individualidade, porque se você não desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, então, sem saber, sua vida passa a ser você versus o universo. É muito... Você deve me ouvir nisso, você pode seguir meu conselho sobre isso. É uma péssima competição para entrar. Você versus o universo, definitivamente, você vai sentir vontade de morrer. Quando você enfrenta uma competição tão grande, não vale a pena viver. Será assim? Então, como as pessoas normalmente lidam com isso é se destruindo um pouco de forma inconsciente. Alguém cai de amores por outra pessoa. De repente, eles abrem um pouco os limites de sua individualidade para alguém. A expressão inglesa cair de amores é uma boa expressão, porque algo de você tem que cair. Você não pode subir de amores, você não pode voar de amores, você não pode escalar de amores, você tem que cair de amores. Isso significa? Isso significa que algo de você tem que ser removido, algo de você tem que cair. Você tem que abrir espaço para outra coisa. Um pouco de yoga inconsciente que você fez. Ele ainda não quer fazer yoga? Então esse anseio de se tornar, de romper limites, se isso encontrar uma expressão física bem básica, chamamos isso de sexualidade. Se encontrar expressão emocional, chamamos de um caso de amor. Se encontrar uma expressão mental, será rotulada como ambição, conquista ou simplesmente compras. Se encontrar uma expressão consciente, chamamos de yoga. Em sua vida, o que você acha? O que quer que você faça na sua vida, é melhor fazer conscientemente ou inconscientemente? O que você acha? Conscientemente? Então, se você inconscientemente desfizer seus limites, entenderá que está construindo desnecessariamente uma estrutura psicológica na qual se sente preso. Se você desfizer conscientemente, é chamado de yoga.
Se você desfizer fisicamente, é chamado de sexo. Se você desfizer emocionalmente, é chamado de amor. Se você tentar desfazer mentalmente, é chamado de realização, conquista, ambição, concretização, vitória, esse tipo de coisa. Mas todas essas coisas, quanto tempo elas duram? Momentaneamente, porque é inconsciente. Se você desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, poderá se sentar aqui, como o universo, com a mesma estabilidade. Agora, onde você quer morrer e ir? Porque tudo que não foi feito por você, você não tem o direito de destruir, não é mesmo? Você fez esta vida? Olá? Você fez esta vida? Você é capaz? Não. Então, como pode? Seu único problema é que sua estrutura mental se tornou uma bagunça. Você pode facilmente reorganizá-la. Eles devem fazer yoga. O que é o você que pode ser separado do físico? É um fato que você acumulou seu corpo por um certo período de tempo? É um fato que esse corpo se formou por um certo período de tempo e pode ser que eu tenha emergido como uma consequência disso, esse sentimento de eu, ao invés de eu ter o acumulado. Diga-me, você tem almoçado e jantado, ou... Se eu tenho almoçado e jantado? Sim. Sim, esse acúmulo dinâmico tem comido bem, sim. Então, o que você se refere como meu corpo neste momento? É um acúmulo de comida? É um amontoado de comida? Não é uma maneira agradável de descrevê-lo, mas é isso? O que você chama de minha mente, em grande parte da experiência das pessoas, é um acúmulo de impressões depois de um certo período de tempo. Portanto, se você precisa acumular essa quantidade de impressões e essa quantidade de corpo, algo mais fundamental deve haver, não é? Houston, no Texas, é uma acumulação de estradas e edifícios, mas não diríamos que existia... que Houston estava lá e eles acumularam? Não, você não é um pedaço de geografia. Você não é um pedaço de geografia, você é? Eu posso ser exatamente isso, um ser físico. Eu lhe digo porque, de minha perspectiva, isso parece ser uma possibilidade, é porque estamos do outro lado da rua, do maior centro médico do mundo, e todos os dias existem milhares de pessoas lá cuja geografia está mudando por causa de Alzheimer, ou derrame, ou tumor, ou lesão cerebral traumática. Isso muda quem elas são. Não. Não parece existir algo fundamental que resista aos danos do tecido. Veja, você está falando de pensamento e emoção. O maior erro que cometemos foi nós demos importância demais ao pensamento humano. O que quer que você pense está apenas acontecendo a partir dos dados limitados que você acumulou, sim ou não? Concordo. Sim. Portanto, os dados que você e eu acumulamos, por maiores que achemos que sejam, em termos do cosmos, são mínimos, não são nada. São realmente sem importância alguma? Então, a partir deste mínimo de dados que acumulamos, estamos gerando algum pensamento que pode ser útil para construirmos nossas vidas, pode ser útil para criarmos algumas coisas, pode ser útil fundamentalmente para a nossa sobrevivência e para o aprimoramento do nosso processo de sobrevivência, tudo isso. Mas isso não lhe dá acesso à vida? Pensamento e emoção são o drama psicológico que está acontecendo dentro de você. Você pode conduzi-lo da maneira que quiser. Você está falando sobre alguém ter um tumor, ou Alzheimer, ou um acidente, ou algo, e o seu drama dar errado? O drama pode dar errado mesmo sem qualquer uma dessas doenças? Pergunte às pessoas. O drama das pessoas dá errado sem qualquer acidente, ou lesão, ou doença? Sem mais nem menos, o drama dá errado diariamente para muitas pessoas. Nós normalmente damos a isso um nome, algo como depressão ou um surto psicótico, alguma coisa. Isso é negócio. Eu não estou ganhando nenhum dinheiro com isso. Estou dizendo que só existe isso. Ou as suas faculdades estão recebendo instruções suas, ou elas se tornaram compulsivas por alguma razão, está bem? Tanto o seu corpo como a sua mente, você pode conduzi-los conscientemente, ou eles se tornam compulsivos. Isso é tudo o que está acontecendo? Quer você chame isso de doença física ou de doença mental, tudo o que aconteceu foi apenas isso.
que as suas faculdades fundamentais de existência nesse planeta são o seu corpo e a sua mente? Estas duas coisas, você perdeu o controle sobre elas. Então elas podem se tornar esse tipo de doença ou aquele tipo de doença ou o que quer que seja. Mas fundamentalmente você perdeu o comando, isso foi tudo o que aconteceu. Se o seu corpo e o seu cérebro recebessem instruções suas, você criaria depressão, você criaria doença, você criaria alguma coisa? Você criaria o mais alto nível de agradabilidade para si, não é? Nós certamente faríamos isso se existisse um você separado que pudesse obter esse controle. Veja, nós podemos abordar isso assim. Existe algo chamado, porque eu vejo que você continua a se referir ao meu cérebro. Se você diz meu cérebro, significa que ele é seu? O que é seu não pode ser você, certo? É um coloquialismo que usamos porque preciso me referir a este que está aqui dentro. Eu preciso especificar de qual cérebro estou falando. Veja, quando eu digo minha mão, sei que mesmo sem a minha mão eu ainda posso existir. Da mesma forma, se certas partes do cérebro desaparecerem, a nossa habilidade de pensar e sentir da maneira que estávamos fazendo antes pode ter desaparecido, mas ainda assim essa pessoa não desaparece. Essa é a questão. Então, se eu perder uma pequena parte do meu dedo, eu ainda sou eu, mas se eu perder um pedaço de tecido cerebral do mesmo tamanho, eu posso ser alguém completamente diferente. Eu posso perder... Não, você está falando de personalidade? A personalidade é novamente algo adquirido? Além da personalidade, eu posso perder a memória, eu posso perder a consciência, claro. Eu posso perder a capacidade de percepcionar a realidade da maneira que faço agora. Eu posso me tornar daltônico por causa de uma lesão. Por danificar uma parte específica do meu cérebro, eu perco a capacidade de entender o que são objetos. Ok, vamos a isso. Veja, suponha que alguém se torne daltônico por conta de uma lesão ou o que quer que tenha infelizmente acontecido. Essa pessoa ainda sabe, eu me tornei daltônico, não é? Ela ainda está lá? Isso é verdade para a pessoa que se torna daltônica, mas não é verdade para, por exemplo, uma pessoa que nasce daltônica. Ela não tem sequer um conceito de que ela pode ser, que ela não tem um conceito de cor. Ou vamos pegar uma pessoa que nasceu totalmente cega, ela não tem sequer um conceito de visão, então quem é o você para ela? Veja, mesmo uma pessoa que seja portadora de deficiência visual, que nunca tenha visto o mundo à sua volta, ela ainda existe dentro dela mesma. Ela é tão homem ou mulher quanto qualquer outra pessoa pode ser. É só que, se nós todos fôssemos cegos, nós seríamos uma sociedade muito boa sem olhos. Sim, não é? Apenas porque alguém tem e eu não tenho, em comparação eu tenho um problema. Do contrário, se nenhum de nós tivéssemos olhos, você acha que nós não teríamos encontrado o nosso rumo? Nós teríamos. Talvez não da mesma maneira, de uma maneira diferente. Eu concordo totalmente, porque em tantas dimensões... Existem mamíferos que estão voando pelo, você sabe? Som. Sim, bem, existem tantas dimensões para as quais estamos cegos nesse momento, então o que chamamos de luz visível é apenas 10 trilionésimos do espectro eletromagnético existente. Nós detectamos apenas uma parte. Em alguns ramos da física parece que existem de 10 a 13 dimensões espaciais, não apenas essas 3, e nós ainda estamos presos nessas. Nós estamos indo da consciência para a percepção. Mas meu ponto é, nós já somos cegos para a maior parte do mundo, então eu concordo com você que... Ok, então vamos voltar à percepção. Você não pode discordar que você seja vida. Você é um pedaço de vida, eu sou um pedaço de vida, todo mundo é. Que tipo de personalidades adquirimos, que tipo de gostos e aversões adquirimos, que tipos de deuses e demônios adquirimos, que tipos de outras coisas adquirimos, é um processo social que nos aconteceu, um processo cultural e social. Se você tivesse nascido em uma parte diferente do mundo, isso seria totalmente diferente. Dependendo do que estamos expostos, essas são as impressões que absorvemos, uma quantidade fenomenal de impressões. Deixando isso de lado, vamos olhar para um aspecto fundamental. O que quer que você acumule, você pode apenas reivindicar, é meu. Você não pode dizer, sou eu, não é? O que quer que você acumule. Como assim? Você quer dizer seu corpo, você disse? Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu posso dizer, esta é a minha cadeira?
Se eu sentar aqui todos os dias e então disser isto sou eu, então existe um problema. Eu penso que é possível que exatamente isso aconteça, que as coisas que este pedaço de vida pode vir a controlar se tornem eu. A razão pela qual eu penso nisso como sendo a minha mão é porque está, na maior parte do tempo, sob meu controle. Minha mão está ok, sem problemas? Minha mão está ok? Eu é o problema. O que você disse, eu? Minha mão significa que pertence a você, sem problemas com isso? Quando isso se torna eu, então isso leva a uma completa distorção da percepção? Ok, acho que eu... Então, o que você está falando sobre identidade, com que você se identifica. Sim, a natureza da mente é tal que ela busca por algum... Porque o intelecto humano e a inteligência humana romperam um certo vínculo que estava lá para todas as outras criaturas, para que elas pudessem funcionar como uma máquina automatizada por meio de um certo processo instintivo. O que aconteceu com o ser humano no processo evolutivo foi que o ser humano rompeu com esse processo instintivo e passou a existir uma inteligência que tem de funcionar conscientemente. Mas funcionar conscientemente significa que cada momento da vida é uma descoberta, o que é assustador demais para muitas pessoas. Então a melhor coisa é se identificar com algo que lhe dê algum senso do que você é. Mas esse senso do que você assumiu para si com base no seu contexto social e cultural, o que você assumiu, faz sentido para o seu processo de sobrevivência, mas não para o processo exploratório. Ele não explora a vida, ele mantém você são. É um bom consolo. Ele mantém você, ele ajuda você a dormir bem à noite, mas não desperta uma dimensão diferente de conhecimento, não desperta a possibilidade de explorar dimensões que ainda não estão dentro de você. Portanto, se isso tiver que acontecer, a coisa mais importante é ser capaz de se sentar aqui sem se identificar com nada. Quando eu digo que é tão duro se manter sem ter recebido instrução neste mundo, porque todo mundo está ocupado querendo lhe ensinar alguma coisa, isso foi tudo o que eu fiz na minha vida. Permanecer sem ter recebido instrução, não ser influenciado pelos pais, pela família, pela religião que está acontecendo à sua volta, a cultura que está acontecendo à sua volta, a educação que as pessoas estão forçando sobre você, apenas ser da forma que a criação pretende que você seja, simplesmente, veja. Eu posso não me encaixar no meio universitário, mas eu estou bem, sabe? Apenas simplesmente da maneira que você nasceu, não confundindo sua inteligência com qualquer coisa em particular, seja sua nacionalidade, ou sua religião, ou sua raça, ou seu credo, ou sua família, ou qualquer tipo de identidade, ou gênero, ou o que quer que seja, simplesmente ser capaz de ver a sua vida apenas como um pedaço de vida. Se a pessoa fizer isso, então você verá, a percepção explodirá de formas que não se imaginava ser possível. Você está vivendo diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental é de que isso é mortal. Se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro. Sadhguruji, minha pergunta é: como lidar com as inseguranças? Como lidar com a insegurança? A vida é insegura. Não há segurança na vida, porque... Posso revelar um segredo para você? Por mais jovem e saudável que você seja, você morrerá um dia. Eu o abençoo com uma vida longa, mas você morrerá um dia. Tudo bem? Não? Então você pode morrer alegremente ou pode morrer chorando, depende de você. Mas de qualquer forma você morrerá um dia, sim ou não? Se você diz, eu não quero morrer, hoje você começa com o mantra, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Tudo o que acontecerá é que você não irá viver, mas você irá morrer. Sim? O medo de eu não quero morrer fará com que você não viva.
mas não fará com que você não morra. De qualquer forma, você morrerá. Aceitar a mortalidade é uma coisa muito importante. Se você não aceitar a mortalidade, você vive em um mundo de fantasia, de irrealidade, não no mundo real. O mundo real é: nós viemos e vamos. Um número incontável de pessoas veio e se foi antes de nós, não é? Vocês estão em uma instituição de 1857. Eu estava imaginando como eles iniciaram uma instituição naquele ano, porque naquele ano houve tanta turbulência em todo o país. 1857. Muita agitação no país, mas de alguma forma alguém conseguiu iniciar uma instituição. O solo em que você anda, nós não sabemos quantas pessoas estão enterradas. Sim ou não? Todas essas incontáveis pessoas, o número de pessoas que andou nesse planeta antes de você e de mim, onde elas estão? Elas são todas solo superficial. Sim ou não? Isso também se tornará solo superficial um dia, a não ser que seus amigos decidam lhe enterrar bem lá no fundo, com medo de que você possa se ressuscitar dos mortos. E houve certos casos. Isso aconteceu. Havia um casal de idosos no Texas, acima dos 75 anos de idade. Era o sonho deles ir à Terra Santa, ou Jerusalém. Mas por causa dos negócios e depois filhos crescendo, indo à universidade, seus casamentos e blá blá blá, eles nunca conseguiram. Quando eles estavam acima dos 75 anos de idade, eles fizeram a viagem a Jerusalém. Jerusalém é um lugar onde cada paralelepípedo cheira história. Então eles andaram pelo caminho onde Jesus supostamente andou, foram àquele lugar onde ele supostamente caminhou sobre a água e muitas coisas desse tipo. Eles ficaram impressionados com toda essa experiência e, infelizmente, a senhora sofreu um ataque cardíaco e ela morreu. Então o homem se preparava para levar o corpo dela de volta para o Texas. Mas então a população local o abordou e disse: veja, Jerusalém é a terra sagrada. Esse é o lugar certo para morrer. Ela fez a coisa certa. Portanto, vamos fazer todos os rituais aqui e enterrar ela aqui. E isso te custará apenas $25.000. Porque, se você a levar de volta para o Texas, somente o transporte custa $18.000. E as taxas locais, e na América os encargos de cemitério são muito pesados. Colocando tudo isso junto, você gastará muito mais dinheiro e, acima de tudo, ela escolheu morrer na Terra Santa. É aqui que ela deve ser enterrada. Vamos fazer isso? O homem disse: não, eu a levarei de volta para o Texas. Eles disseram: veja, você está muito angustiado por causa da morte da sua esposa e não está conseguindo raciocinar direito, nós compreendemos. Então lhe daremos um super desconto. $15.000. Esse é um lugar de barganhar, você sabe? Vamos fazer isso. O homem pensou sobre e ele disse: não. Eu a levarei de volta para o Texas. Então eles disseram: veja, não faz sentido. Eu posso ver que você está muito angustiado. Você perdeu a sua esposa após 45 anos. Obviamente, você está muito angustiado, você não está raciocinando direito, nós entendemos isso. Só por causa disso, você é americano e é do Texas, então nós lhe concederemos um super desconto. $10.000. Vamos fazer? Vamos lá, vamos fazer isso. O que estou falando, se você quer entender, você deve ir a Kashi ou Haridwar, algum lugar, como essas coisas acontecem, você sabe? Depois um homem pensou sobre isso e disse: não, eu a levarei de volta para o Texas. E eles ergueram as mãos e disseram: por quê? Qual é o seu problema? $10.000, vamos fazer. Ele disse: veja, no Texas, os mortos permanecem mortos.
Então, se você aceitar a sua mortalidade, segurança, insegurança, todas essas coisas desaparecerão. Você vive diariamente como se você fosse para sempre. A consciência fundamental de que isso é mortal, e isso está aqui apenas por um período limitado de tempo, se isso fosse, sabe, algo naturalmente consciente para você, você usaria a sua vida da melhor forma, com certeza. E se você aceitar isso, não haveria insegurança, porque não há nada a ganhar, nada a perder nessa vida. Você veio sem nada. Seja lá o que diabos esteja acontecendo, você está no lucro, sim ou não? Não é mesmo? Você veio com investimento? Não, você veio sem nada. Então, seja lá o que diabos esteja acontecendo, você estará sempre no lucro, não é? E de qualquer forma, eles não te permitem levar um container. No final, então tudo que você tem é quão profunda, intensa e bonita é a sua experiência de vida. Então não faça muito alarde sobre isso. Você está agindo como se fosse perder alguma coisa? Não. Não há nada a perder, nada a ganhar, porque você vem e vai. Talvez você pense, oh, minha vida. Não, é a sua vida nesse planeta é como um pop-up na tela do computador. Já viram esses pop-ups? Você é apenas um pop-up, pop-out. Enquanto isso, se você irá se elevar e brilhar, é a única questão, tudo bem? Bem, se você de qualquer forma brilhar, às vezes pode ser visto pelas pessoas, às vezes pode não ser visto pelas pessoas. O importante é você brilhar dentro de si mesmo, e isso é tudo que importa. Se as pessoas têm olhos, elas verão. Se elas não têm olhos, elas não verão. O problema é delas. Mas você está vivendo uma vida intensa e profunda. Isso é tudo que importa aqui. Se você entender isso, e se você trouxer isso para a sua vida, a insegurança não acontecerá, porque segurança só acontece na morte. Sim ou não? As pessoas continuam me pedindo, vindo até a mim e pedindo, Sadhguru, por favor, nos abençoe, nada nos deve acontecer. Eu digo, que tipo de bênção é essa? A minha bênção é que tudo aconteça com você. Tudo que é vida deve acontecer com você. Você veio aqui para evitar a vida ou você veio aqui para experienciar a vida? Por favor, você deve tomar uma decisão agora mesmo. Você veio aqui para evitar a vida ou para experienciá-la? Experienciar a vida. Todas as diferentes dimensões que essa vida reserva devem acontecer com você, não é? Se você veio aqui para evitar a vida, tem um oceano bem aqui. Você pode pular no oceano. Veja, se você quer evitar a vida, você tem que morrer. É uma forma mais eficiente de se fazer as coisas, não é? Você está vivo e tenta evitar a vida, ela se tornará miserável. Se você se sente inseguro, é isso que você fará, você tentará evitar a vida. Quando você está vivo e tenta evitar a vida, isso te causará um sofrimento imenso. Quando você está vivo, você vive. Quando você morre, você morre. Não se levante dos mortos. Continue sua busca por sabedoria e crescimento pessoal. Explore mais vídeos em nosso canal e compartilhe sua jornada conosco.